Muito obrigado a todo mundo por estar aqui agora nessa tarde. Espero que a parte da manhã tenha sido super proveitosa, né? Hoje a gente vai tocar aqui nesta sessão o tema de governança de dados. Como a gente sabe, é um tema extremamente complexo dentro da jornada de dados IA. E com relação a isso, me apresento aqui, eu sou o Márcio Arbex, sou gestor do time de arquitetos de solução, também seguro uma outra cadeira aqui dentro da Databricks chamada de Delivery Solutions Architects. E você é o mestre de cerimônia nessa trilha. Quem vai estar me apoiando aqui é a Camila, né, a nossa arquiteta de soluções sênior, que vai estar ajudando a endereçar aqui os problemas de governança junto comigo. Tá? Antes de realmente a gente começar a falar sobre governança de dados e todos os aspectos aqui que a gente vai trazer e casos de sucesso em cima de Databricks, é importante a gente enfatizar que esse é um tema extremamente complexo dentro da jornada como um todo de dados e IA. E aonde que eu toco essa complexidade, né? Vários artefatos, além dos próprios dados como são gerados ao longo dessa jornada, né? E esses artefatos que são gerados, por exemplo, funções, por exemplo, o próprio fato de criar usuários, o fato de criar modelos e etc., cria complexidade dentro do nosso ecossistema, né? E, claramente, dentro desse ecossistema que eu estou mencionando, existe várias fragmentações de dados, né? Silos de dados que já fazem parte da nossa arquitetura como um todo e os novos que eles estão para entrar. Então, cada nova jornada de dados, muitas das vezes, silos são estruturados e a governança é toda hora retroalimentada, né? Continuando com essa complexidade, a gente tem diversas formas de acesso, né? E essas diferenças, ela traz não só pela característica de um próprio usuário, mas as multifacetas que esse usuário tem com relação ao dado e com relação ao sistema que ele está operando, o que torna também bem mais complexo. Um outro ponto que a gente traz aqui muito enfático é a questão do monitoramento. Muitas das vezes a gente consegue monitorar toda a trajetória de linhagem do que é feito com o dado ou o que o usuário faz com o dado em certos ecossistemas, mas a partir do momento que esse ecossistema se torna mais complexo, ou seja, novos interlocutores em cima da arquitetura, essa triagem e esse monitoramento também se torna complexo, né? E claramente os dados como são, eles têm que trazer valor no final do dia, seja numa experiência de IA, seja no compartilhamento desses dados, e compartilhar dados toca claramente o sistema de governança. Ou seja, a segurança da informação não só é naquilo que eu produzo, mas com quem eu compartilho essas informações. Essa complexidade, criando aqui alguns artefatos dentro dessa cadeia, na primeira parte delas, com relação à fragmentação, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade de inovação, ou seja, muitas das arquiteturas ou novos sistemas que são colocados em prática, eles são dado um pushback nessa arquitetura pelo próprio motivo de eu não ter a segurança de inovar, né? Então, a capilaridade que isso torna dentro de um momento para se tornar disruptivo pode claramente ser uma grande dificuldade, né? As diferentes formas de acesso, né? Quando eu tenho dificuldade de entregar o dado, muitas das vezes aumenta o meu custo por estar, de repente, fazendo expurgos de dados, colocando dados em outros silos e assim vai, aumenta os meus custos operacionais. E, claramente, o meu problema de compliance dentro da companhia também é colocado em risco, né? E, por fim, a questão de compartilhamento de dados. A partir do momento em que eu não consigo compartilhar isso de forma governada, eu deixo de monetizar todo aquilo que eu estou fazendo. Não só em termos de ter o dado em si dentro da minha plataforma, mas todo o custo que eu tenho de operacionalizar isso. Ou seja, se eu não consigo compartilhar e fazer o meu dado ser rico dentro da minha organização, eu perco a capacidade realmente de monetizar, né? E, com relação a isso, né, e olhando o futuro de tudo que a gente viu de manhã, a maioria das organizações hoje, principalmente as grandes organizações, vem na frente uma plataforma unificada de dados. Ou seja, por mais que a minha arquitetura de dados seja complexa em termos de dados, como é em termos de sistemas, se eu não tiver uma camada única de governança, eu tenho que ficar replicando as governanças, e replicar a governança é uma questão extremamente complexa e que não faz muito sentido, né? Então é encarecidamente viável que eu tenha uma arquitetura única de governança. E isso, né, dentro de diversas pesquisas, dizem que até 2026 as grandes empresas vão ter sim uma única plataforma governada de dados para unificar e também automatizar. Ou seja, dado o reconhecimento daquele papel, daquele usuário que ele faz dentro da minha arquitetura, qual é a característica de governança que ela tem que ser aplicada. E claramente também, como foi falado na manhã, a plataforma de dados IAs inteligentes, ela pode prover uma governança também mais inteligente,
né? Então, mas como é que eu faço isso, né? E claro que eu não vou me ater aqui a mergulhar no como, né? Estou trazendo uma complicação dentro da governança para vocês, e o como, na verdade, a gente vai ver na tarde de hoje, tá? Então, nós vamos trazer hoje aqui para vocês, logo depois da minha fala, o iFood, para falar um pouco da jornada, né, da governança que eles aplicaram. Na sequência, o nosso time da Databricks, os arquitetos de solução, vão trazer as novidades que foram colocadas dentro dessa plataforma de governança, tá? Que a gente divulgou fazem algumas semanas no nosso Data in Tour. E também vou trazer um parceiro, né, chamado DataSide, que tem aplicado governança em diversos clientes, bem como aqui também a utilização de melhores práticas em Delta Sharing, em compartilhamento de dados e monetização com alguns outros clientes. Então a gente está basicamente com a Núclea, com a Dex, com a Consumidor Positivo e com a Blip também para compartilhar com vocês essa experiência de como eles estão enfrentando essa dificuldade de governança e como que eles estão endereçando isso aqui. Tá? Então, muito obrigado, sendo super breve. Pedro, iFood, por favor, convido você para compartilhar a experiência com a gente. Tá, vocês me escutam bem aí? Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu estava até testando para ver se ia ter como apontar, mas acho que não será tão necessário assim. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao Márcio, a Databricks pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder estar no evento aqui da Databricks apresentando. A gente usa Databricks cerca aí já de 8 anos e meio, né? Para a gente foi uma parceria desde o início da estruturação da área de dados do iFood bastante importante e para mim é sempre um grande prazer estar aqui falando com vocês. Bom, hoje vou contar um pouco da nossa jornada, como que foi a nossa migração, né? Explicar como que a gente migrou efetivamente para o Unity Catalog, falar um pouco sobre o iFood antes, né? Dar um pouco a visão de todas as áreas que a gente tem dentro do iFood, falar brevemente sobre a nossa plataforma de dados, contextualizar um pouco o que era o nosso desafio, por que a gente escolheu o Unity, né? Onde que o Unity ia ajudar a gente ou não. E aí, por fim, trazer aqui o que a gente já está colhendo de frutos e também os next steps, o que está no nosso roadmap, o que a gente já está pensando em implementar, que muito provavelmente deve ressoar aí bastante com vocês também. Bom, quem sou eu? Eu sou Pedro Henrique de Carvalho Teixeira, sou o Head de Data Platform no iFood, estou no iFood aí há cerca de 8 anos também, eu entrei no iFood bem próximo aí do início da nossa parceria com a Databricks. A gente já passou aí por diversos use cases, limites, já enfrentamos série de limites de serviço da Databricks, passamos por várias migrações e hoje vamos contar aqui mais uma delas, que é a utilização do Unity dentro do iFood. O iFood. Então, o iFood ela é uma empresa brasileira, eu já ouvi essa pergunta algumas vezes já, então é uma empresa brasileira fundada aqui no estado de São Paulo em 2011, ainda quando era Disque Cookie, que era um catálogo, né, de telefone, onde as pessoas conseguiam ver um catálogo de restaurantes para fazer pedido ainda no analógico, vamos dizer assim. E foi a partir de 2011, então, que a empresa entrou nesse ramo de tecnologia e hoje aí... em 2024, né, alguns números, para ter ideia do tamanho do nosso negócio, somos uma empresa que a gente opera a gente está beirando, né, 100 milhões de pedidos mensais, temos mais de 310 mil entregadores na nossa plataforma, fazendo parte aí da nossa frente de logística, uma empresa com mais de 5 mil food lovers, né, funcionários, mais de 55 milhões de usuários únicos mensais, 350 mil estabelecimentos que deixou de ser apenas restaurantes, então a gente conta hoje com mercado, farmácias e pet shop, e estamos aí em mais de 1.500 cidades em praticamente todas as regiões do iFood. O grande sonho do iFood é realmente revolucionar a área da alimentação e hoje a gente mira muito em oferecer a melhor experiência de conveniência para ligar esses mundos, né, do entregador, do estabelecimento e também do consumidor. A gente tem 3 grandes frentes, então a gente começou lá atrás com food delivery apenas, hoje a gente faz esses serviços de mercado, mas também farmácias e pet shop, e recentemente foi anunciado o nosso banco digital, né, que a gente oferece produtos e serviços financeiros. Boa, movendo agora, vamos falar um pouco do que é a plataforma de dados do iFood.
Tentei estruturar aqui, né? Hoje em dia tem muito aquela questão da arquitetura moderna, onde a gente consegue ter um Lego de plataformas. Quando a gente quebra dessa forma, quando eu falo de ingestão de dados, a gente tem uma plataforma interna chamada DataChef, que foi uma forma da gente começar a molhar o pé na governança, onde através dessa plataforma a gente vai encapsular e abstrair toda a jornada de criação de um produto de dados dentro da área de dados e também fazer alguns enforcements de ownership. Dessa forma a gente consegue fazer de fácil acesso assim, a atribuição de custos dentro da empresa. Também eu deixei aqui, mas é possível através do DataChef também as pessoas fazerem algum tipo de ingestão customizada através de scripts Python. Dessa forma, se é necessário fazer alguma ingestão de dados de API e por aí afora, também é possível, a gente também faz governança disso. O DataChef de fábrica, de desenvolvimento, a gente já tem alguns ingestores para streaming, para bancos de dados, arquivos e por aí afora. Uma vez esse dado ingerido para o nosso Lakehouse, a gente tem a camada nossa de armazenamento, que é um Lakehouse utilizando de cabo a rabo a tecnologia do Delta. Estamos utilizando a AWS, então o serviço S3 para suportar o nosso Lakehouse e atualmente a gente tem uma arquitetura de medalhão, também muito parecido com o que a Databricks, né, descreve em seus artigos. A parte do consumo, como que as pessoas hoje brincam, uma vez que esse dado está no nosso Lake, como que as pessoas, para fins de analytics, consomem esse dado. A gente vai ter a interface com SQL e notebooks, através de dashboards. A gente comentou recentemente, a gente tem o Genie também, as pessoas conseguem construir dashboards e fazer perguntas para o dado. Só foi possível isso através dessa migração para o Unity Catalog. A gente tem uma ferramenta de BI chamada ThoughtSpot, onde a pessoa consegue fazer relatórios, também fazer perguntas para dados e trabalhar e, de certa forma, explorar os dados no nosso Data Lake. E, se necessário, que seria uma plataforma de ETL reverso, né, de adicionar inteligência a algum outro serviço, também é possível a pessoa criar algum tipo de script Python customizado para tirar a informação processada do Data Lake para algum tipo de sistema. Nosso processamento, ele é todo orquestrado via Airflow, então, historicamente, a gente começou utilizando a Databricks, no que antigamente era chamado de Jobs. Historicamente, a gente atingiu também vários limites. Naquela época, não era possível não ter mais de um workspace, né? Então, estrategicamente, a gente implantou o Airflow dentro da empresa e a gente utiliza ele até hoje. E os ETLs, a manipulação de dados, puramente Apache Spark, PySpark de cabo a rabo. E a gente tem para fins aqui da apresentação, eu vou chamar de iFood Bricks, que é a nossa biblioteca em Python, onde a gente vai abstrair todas as operações de leitura, escrita, cálculo de external path para guardar um dado no Data Lake, e assim as pessoas conseguem fazer leitura, manipulação de dados da forma mais simples possível. E aí, governança, que é a nossa caixinha do dia aqui, a gente tem o Unity, hoje também a gente tenta centralizar toda a informação, e é um pouco do que eu vou mostrar para vocês, dentro do Unity, e para documentações de tabela, documentações de área, dos domínios de dados dentro do iFood, a gente utiliza a Alation. Os times também utilizam a Alation hoje para documentar onboarding de times e por aí afora. E aí, quando a gente pega então aquela plataforma, e aí a gente retrocede aqui cerca de 1 ano e pouco atrás, dentro de uma perspectiva de fluxo de dados, uma vez que esse dado ele saía da fonte, entrava no nosso Data Lake e passava por toda essa camada de processamento, onde era 100% necessário, né, essa lib para a gente trabalhar com external paths. Lembra, a gente faz todo a nível de Data Lake, uma definição de custo, atribuição de custo. Então, a gente sempre trabalhou com uma lib PySpark, onde era sempre necessário fazer esse cálculo de onde o dado residiria, e isso sempre ficou muito abstrato para as pessoas. Na parte de baixo aqui do nosso Lakehouse, catálogo de dados, todas as documentações dos assets, a gente já utilizava o Alation, ele continua em casa até hoje. E aí, quando a gente olha da perspectiva do nosso Workspace Databricks, do cluster, do editor SQL, a pessoa, quando ela precisa acessar essa informação, que ela mora lá dentro do Data Lake, ela necessariamente precisa passar por uma série aqui de camadas
que é o que eu defini aqui como a nossa governança descentralizada, muito na ideia aqui do que o Márcio falou de uma plataforma unificada, nesse caso, nem um pouco unificada. A pessoa, para ela conseguir acessar essa informação, ela teria que passar, então, pelo Hive. A gente já utilizava um RDS externo, a Databricks, porque o nosso fluxo de dados, quantidade de pessoas, era bastante grande. A gente tinha que tomar conta desse banco de dados, a gente tinha uma segunda camada, que era a privaceira, onde a gente definiria todas as regras de acesso, quem que pode acessar o quê. O privaceira, para quem não conhece, ele é vamos pensar num Apache Ranger as a Service, onde a gente conseguia jogar o nosso catálogo lá e definir a nível de grupos e pessoas quem pode acessar o quê. A gente também tinha que manter todas as policies, e aqui era um trabalho árduo, porque a gente definia a nível de cluster de exploração e time, o que aquele time poderia acessar ou não. Então, a gente precisava de mais uma camada de segurança aqui. E a nossa lib, conforme a gente ia gerando todas as informações, ownership, dados externos, bucket, prefixo, etc., a gente também tinha um repositório próprio de metadados internos. E aí, a grande oportunidade, o grande problema era o nosso gerenciamento era totalmente ineficiente. Conforme o iFood, em 2015, a gente bateu a marca de 1 milhão de pedidos, né? Agora, em 2024, a gente está liberando 100 milhões de pedidos. É uma empresa que ela cresce numa velocidade muito grande. A quantidade de BUs, projetos, experimentação, casos de usos novos que surgem na empresa, ela é muito grande. E, para cada um desses casos de uso, frentes, às vezes era totalmente ineficiente, né? A gente geria aquele monte de camadas de governança de dados. E aí tinha um problema, a gente tinha os metadados próprios, mas ao mesmo tempo a gente tinha os fluxos legados, pré-DataChef. A gente não tinha 100% de cobertura em todos os metadados próprios. A privaceira, a gente não conseguiu utilizar em todos os clusters de exploração. Então, casos de uso, por exemplo, de times que precisam de escala, ou times que tinham alguma lib PySpark que feria alguma limitação do PySpark, a gente também contornava isso utilizando aquela camada de policy de cluster, de infraestrutura. Então, o privaceira que tinha nossas métricas de uso, auditoria e alguns metadados, vamos pensar, técnicos, né, dos artefatos, a gente não tinha também esse 100% de cobertura. A gente tinha um gap ali que a gente tentava contornar conforme as coisas iam crescendo e ia virando, vamos dizer assim, um fardo administrativo dentro da nossa área de dados. E a gestão de acesso ela era totalmente descentralizada. Então, se eu pegasse um funcionário do iFood e quisesse saber todos os acessos que ele tinha, eu iria ter que passar por todas aquelas camadas. Então, teria que verificar todos os clusters que ele tem acesso, a partir dos clusters de acesso, todos os buckets que ele tinha ou não acesso, todas as regras registradas no privaceira dentro dos metadados do DataChef. Desculpa. Tudo que ele tinha ownership ou não. Então, assim, era um trabalho bastante árduo a gente manter isso aqui de forma eficiente. Como eu comentei, os casos de uso e necessidades, eles sempre aumentaram. A gente teve a questão de LGPD, então, quando a gente pega, por exemplo, um caso de antifraude, pessoas que precisam ter um tipo de acesso granular, era muito pouco eficiente isso também, né? Não era robusto o nosso controle de gestão de dados sensíveis. Ou a pessoa tinha acesso ou não tinha. A gente tinha que isolar isso dentro do nosso Lakehouse, na época era um Data Lake até, e basicamente a gente não tinha aquela segmentação a nível de tabela. Sem contar algumas issues de gestão de segurança. Por exemplo, a gente já estava ultrapassando a marca de 100 clusters de exploração, uma quantidade enorme de roles de AM também de infraestrutura, além de buckets policies que poderiam ser criadas para adicionar mais uma camada de serviço dentro do nosso Data Lake, totalmente ingerenciável. Sem contar que, conforme as exceções iam acontecendo, o tamanho dessas políticas ela já estava começando a beirar ali o limite, e às vezes até ultrapassava algum limite, e aí a gente ia contornar de alguma outra forma. E aí, o que seria, então, né, quando a gente olha todas aquelas camadas, um fit perfeito, que a gente tinha outros sonhos que eu vou mostrar aqui para vocês, mas quando a gente olhava para tudo que a gente tinha e para a promessa, né, quando o Unity foi
anunciado, tudo que a gente poderia ter, foi um fit perfeito, porque ele iria cobrir praticamente todas as caixas que a gente tinha. Então, aquele cálculo de external path, a gente pode trabalhar de forma melhor utilizando Managed Tables. Hive Metastore, a gente não cuida mais da infra, a gente utiliza, né, o serviço de catálogo do Unity. Privaceira também, as ACLs, as policies, a gente poderia enxugar para algumas policies de infraestrutura e utilizar external locations e credenciais direto no Unity para fazer esse controle. E também o Unity, você consegue utilizar tags, table properties, e você consegue centralizar também nele quantidade de metadados qualquer, para depois consumir isso via System Tables, que eu vou comentar um pouco adiante. O catálogo de dados, para a gente nunca foi um fit perfeito, até porque a gente tem documentação não só de tabelas, né, vamos pensar assim. Tem documentações de domínio, de time, de squad. Então, a Lation, a gente saberia que conviveria com ele mais um tempo ainda. Não sei até quando. Então, esse desenho aqui, né, acho que do Unity, acho que bastante, eu já vi pelo menos ele aí uma centena de vezes. Aquelas caixinhas a gente vê aqui um fit perfeito em praticamente tudo que ele oferecia para a gente na época. Então, a solução para os nossos problemas, perfeito, o Unity Catalog. A gente, além de tudo que ele ia ajudar a gente na gestão do nosso ambiente, ter toda a centralização da governança, tinha um sonho antigo que a gente tentou implementar isso dentro do iFood de N formas diferentes, que é a linhagem de dados. Então, um sonho antigo aqui na empresa, da gente conseguir ter esse tracking, né, do fluxo de dados, uma vez que ele apareceu no Lake, até o dashboard lá na ferramenta de BI que ele vai alimentar. Ou uma tabela, pensa num time, num domínio de dados, produzindo produtos de dados, né? Como que o produto de dados dele está sendo utilizado. Então, é uma ferramenta bastante importante, um sonho antigo nosso. Também a possibilidade de workspace. A gente nunca criou mais de um workspace no iFood, porque os trabalhos iriam duplicar, triplicar. Então, imagina, para cada workspace, a gente deveria ter toda uma operação de sync entre hives. Se a gente tivesse uma estrutura de... o tempo aqui deu uma mudada. Se tivesse uma estrutura de grupos de acesso, isso também ficaria replicado entre workspaces diferentes dentro do nosso ambiente. A possibilidade de ter mais de um catálogo, né, que é um dos maiores, vamos dizer assim, vantagens para a gente escalar e começar a trabalhar com uma questão de list privilege dentro do iFood também. A questão de service principal. Então, a gente utilizou por muito tempo contas roots com acesso à execução dos jobs para conseguir ter aí vamos dizer assim, furar qualquer tipo de bloqueio que possa acontecer. Então, a gente já começa a pensar em ter service accounts que a gente consegue definir, restringir acesso e ter mais uma camada de segurança. Serverless também, isso aqui a gente olhava com bastante carinho, porque a gente já utilizava Databricks SQL Classic, e o Databricks SQL é uma questão de ineficiência aqui, no sentido que para subir um cluster demoraria ali de 5 a 10 minutos. E como a gente tem durante o dia, relatórios saindo no período da manhã, para o almoço, para a janta, praticamente esses clusters ficavam acordados aí 24/7. E aí vamos para a nossa jornada, então. Como beleza, a gente tomou a decisão, vamos para o Unity Catalog. Como que vai ser isso? O nosso planejamento, então, começou fazendo essa análise de impacto. Então, vamos pegar o Data Chef, vamos pegar o nosso, toda a nossa arquitetura e ver o que precisaria ser alterado. E aí a gente já começou a criar alguns requisitos. Primeiramente, a gente não iria quebrar um catálogo em mais de um, simplesmente migrar o que já existia para um catálogo main no Hive. O sync deveria existir desde o começo. Então, a gente conseguiria trabalhar com 2 ambientes em paralelo, usar o Terraform, o IAS aqui desde o começo, e aí a gente já começar a pensar em ser enabler para um modelo de governança mais distribuído, self-service, ou, né, como o Data Mesh chama de governança federada. E todos os processos deveriam ser totalmente automatizados, não deveria depender das pessoas de fazer algum tipo de processo manual. E aí a gente implementou isso, só esse planejamento e o enablement durou aí cerca de 6 meses. E aí fizemos uma prova de conceito com um dos domínios de dados e golaço, o negócio foi lindo, né?
E aí viramos o ciclo nosso, o planejamento, vamos fazer o rollout para a empresa como um todo. Então, na época, estávamos falando de 14 domínios de dados. A expectativa para a gente fazer isso faseado seria de 1 mês. E aí que veio o banho de água fria. Na realidade, a gente demorou mais 5, 6 meses aqui para conseguir ter o Hive funcionando em 100% de todos os domínios de dados. A gente começou, durante o rollout, a ter alguns tipos de problemas e a gente teve que voltar para o quadro branco para começar a mapear praticamente tudo. Todas as tabelas, todos os grupos, pessoas, times e cluster de exploração, como que as pessoas utilizavam dados, serverless, etc. E começamos a construir um fluxograma justamente para abordar os domínios de dado, para ter uma sequência muito clara e dar visão de como que seria esse processo. Então, foi um processo bastante, vamos dizer assim, de aprendizados e algumas dificuldades. Basicamente, workflows legados, né? Às vezes não tinha nem a pessoa mais dentro da empresa para tomar conta daquilo. Limitações do shared cluster com Unity. Então, da mesma forma que o Privaceira restringia algumas bibliotecas, o Unity também faz isso. E aqui, kudos para a Databricks, porque eles ajudaram a gente bastante a tratar algumas exceções e problemas e conseguir ajudar a gente no rollout do Unity dentro da empresa. E na época também eles lançaram a feature de Service Principal no cluster. Então, a gente conseguindo atachar isso dentro de um Service Principal, a gente tinha algumas funcionalidades e bibliotecas que antigamente não era funcionada, que passou a funcionar. Também a gente teve uma outra questão, lá as pessoas que utilizam Scala. Até na orientação da Databricks tem esse caso de uso, né, de cientista de dados, de utilizar cluster single user. No começo a gente tinha bastante receio em relação a isso, porque a gente imaginaria ali que o custo poderia explodir, né? Se cada pessoa dentro do iFood fosse ter o seu próprio cluster, lascou. A gente está falando de mais de 2.000 clientes de dados dentro do iFood, o negócio não funcionaria bem. Mas a gente começou a estabelecer uma governança, um processo, para começar a conceder esse tipo de acesso, também com custo totalmente controlado, com visibilidade, e funcionou bastante bem. E aí as lições aprendidas até agora, né? Porque quando a gente começou a esse rollout, muitas das features do Unity passaram a existir. Então hoje a gente fala de Genie, a gente fala dos novos dashboards, de serverless, tanto em workflows quanto em cluster em notebooks. E com certeza tem muita coisa ainda para ser aprendida, mas se eu pudesse, né, sugerir para alguém algumas lições que a gente aprendeu, primeiramente o sync ele deve existir de começo, de cara, fazer esse mapeamento detalhado, gastar bastante energia para entender tudo que é executado dentro da empresa, testar, subir esses clusters, entender, né, quais são essas limitações, o que vai dar problema ou não, levar a consideração de estrutura de grupos. Então, se a empresa adota um grupo funcional de roles, arquiteto, engenheiro, analista, como que isso vai ser feito, rolloutado, e se der problema, como que vai ser feito o rollback disso. Se você tem o sync funcionando, teoricamente você não vai ter dores de cabeça. Muita automação, muito teste, no-brainer, e alinhamento com o stakeholder. É muito importante engajar. Hoje, acho que é até fácil vender esse sonho, porque a gente tem uma quantidade de novas features da Databricks que só é possível através do Unity. Então, o que a gente já está utilizando? Linhagem de dados, aquele antigo sonho ele foi realizado, isso aqui é bastante importante. Todas as centralizações de regras de acesso não está mais no Privaceira, funciona muito bem no nosso Unity. Table Insights e System Tables, isso aqui é um game changer. Daqui para baixo, né, praticamente um gol numa final de Copa do Mundo. É possível criar dashboards e ferramentais e começar a ter uma governança distribuída das pessoas terem um self-service de mais gestão de todo o parque que algum time, ou domínio, ou catálogo possua. Por exemplo, o caso de uso de redução de tabelas no iFood, isso está sendo bastante importante para a gente ter uma operação mais enxuta e realmente executar só o que precisa. Enablement para Assistant, Genie Dashboards, AI BI. Enable para catálogo por domínio, e a gente conseguir ter esse isolamento lógico dos catálogos e também físico. E o que está por vir de forma muito rápida aqui. Tá, pessoal, eu vou encerrando por aqui, acho que estourou meu tempo. Muito obrigado a todo mundo.
meu contato está aí, fiquem à vontade para trocar uma figurinha, para discutir também a migração de vocês. Valeu, obrigado.